E aí, sou Abner Santana, sou alienígena favorito. Hoje eu vou explicar para vocês as novas funcionalidades do Magic Training. Muita coisa muda nesse site, muda muito rápido pro meu gosto, mas é que o projeto está ganhando uma dimensão nova, está crescendo muito. Eu já recebi algumas propostas bem interessantes de vender esse site, de receber ajuda, e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Espero que coisas muito boas aconteçam, e eu não quero me vender com esse projeto, eu quero manter ele crescendo e quero que ele cumpra o propósito que eu coloquei para ele na minha vida e para a vida de vocês também. Então, assim, eu espero que ele continue tendo esse formato, que ele continue sendo útil e atendendo diversas pessoas, principalmente aquelas que não têm tanto acesso a esse tipo de informação. Depois eu vou explicar como você pode apoiar esse projeto. Tem muitas pessoas que não sabem como me apoiar, que eu acho engraçadíssimo, e aí as pessoas entram em contato comigo, começam a conversar comigo, e de repente, do nada, a pessoa me pergunta qual que é o meu Pix para me mandar dinheiro. Então saiba que tem como você fazer isso, depois eu vou explicar detalhadamente como você faz isso. Não é o meu propósito, porque esse site tem sido realmente uma grande escola para mim, eu tenho aprendido outras ferramentas, coisas que eu não uso na minha área específica de TI, mas eu tenho aprendido coisas novas porque o site me obriga, porque eu vou criando novas soluções, então eu tenho que aprender novas ferramentas, novas linguagens, isso tem sido muito útil. Para quem trabalha com TI sabe que muitas vezes nosso trabalho é sufocante, maçante, você acaba entrando numa rotina ruim, perde o prazer de trabalhar com isso e acaba não aprendendo coisas novas. Mas com esse projeto, durante todo esse tempo, que já é mais de um ano, eu tenho aprendido novas coisas e tem sido um momento muito bom. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia, é explorar e melhorar essa coisa toda. Então tem sido muito bom. Aqui na tela, ainda vou continuar explorando algumas funcionalidades que funcionam completamente sem login. E depois eu vou explicar como é logado, porque agora, como eu estou trabalhando com banco de dados, que é o MongoDB, para ficar bem técnico aí para quem quer saber, e muito obrigado a todos que querem me ajudar nesse projeto. Eu estou pensando em como fazer isso, em como tornar isso prático para que você consiga me auxiliar dessa maneira. Não é algo tão simples porque eu tenho trabalhado sozinho por muito tempo e agora como eu vou implementar isso e dividir as tarefas, eu não sei. Mas eu espero conseguir fazer isso porque eu tenho bastante coisas que eu quero introduzir no site e também voltar a fazer como as estatísticas de maratona. Então preciso de ajuda e muito obrigado por apoiar isso também com a sua mão de obra, que é muito importante. Você dedicar seu tempo a alguma coisa é muito precioso. Muito obrigado por isso. Estou te agradecendo já de antemão, porque eu recebo muitas perguntas desse tipo e eu preciso planejar isso porque eu também preciso de ajuda. Então vamos lá. O site continua bastante parecido como da última vez que eu mostrei para vocês. Aqui na frente agora a gente tem mais que uma dashboard que mostra detalhes, alguns planos em destaque, mas quando você começa a pesquisar alguma coisa, ele vai trazer todos os planos aqui dinamicamente. Lógico, você também pode filtrar pela distância que você quer e ele vai trazer tudo que tem naquela distância. Tudo bem rápido ainda, aí tem pelo nível, então ele está pegando a distância mais o nível, e aí você vai vendo o que tem disponível nesse nível, pode limpar. E se você é uma pessoa que quer ainda mais filtros, tem todos os filtros aqui disponível, treinador, nível, distância e tudo aqui de uma vez bem completo. E aí você consegue ter todo esse controle. Aqui tem mais dados, tá? A gente pode filtrar até por semana, volume semanal. Além disso, ainda eu estou mantendo lá o encontrar plano, que é uma busca que vai detalhar tudo aqui para você. Então, vamos fazer um teste comigo mesmo. Vamos colocar aqui 7 anos de treinamento, aí a gente vai aqui, volume semanal, 80. Qual é a maior distância? Maratona. Qual é a distância que você está treinando? Vou colocar que é meia, eu quero treinar para meia. Tenho experiência com planilhas, a duração do plano pode ser até 24 semanas, e aí ele vai me sugerir os planos aqui. Perceba que ele está falando, ó, faça login para salvar as suas preferências. Esse teste ele ficou só aqui no navegador, então ele me sugeriu esses 4 planos. E daqui eu posso escolher um deles e dessa forma eu vou ter o plano aqui completinho como já é de costume. Tá bem mais simples a interface dos planos, mas o plano tá aqui todo entregue, beleza? Aqui continuou praticamente igual, mas veja que não tem mais a calculadora aqui já disponível logo de cara. Isso talvez vai confundir algumas pessoas inicialmente, mas está tudo embutido agora nesse botão aqui, configurar ritmos. E aqui você vai ver entre parênteses que está local. Então isso quer dizer que vai ficar salvo só nesse navegador, só nesse computador onde eu estou utilizando atualmente. Você não vai conseguir levar isso para o seu celular e nem vice-versa. Esse é um dos primeiros pontos. Então vamos lá. Aqui você pode configurar a data inicial como de costume. Vou colocar que comecei aqui no dia 13 de janeiro. Aqui a data da prova ainda não está funcionando, mas eu vou colocar novamente para funcionar, que é definir a data final do plano, e aí você vai saber quando você tem que iniciar o plano de treinamento, ele vai refletir aqui do lado da data inicial. Aqui na distância é como a calculadora anterior, então eu vou escolher uma distância e ela vai calcular o ritmo para mim. Então eu vou colocar aqui 15 e 50, que é o meu melhor tempo aí atualmente no 5K,
E aí eu também tenho agora esse ajuste global. Se eu diminuir aqui, veja lá embaixo, já está refletindo tudo. Vai ficar menor o ritmo, vai ficar mais difícil. Se eu aumentar, vai aumentar o ritmo. Então você tem um controle aqui para ajustar a intensidade. Aí você pode encontrar um cálculo que funcione melhor para você, se você achar que a calculadora do Jack Daniels aqui ainda está muito difícil. Tem muitas pessoas que acham a calculadora do Jack Daniels um pouco pesada, então você pode vir aqui e dar uma diminuída que vai facilitar para você. Veja que ficou aqui em cima, ó, personalizado, personalizado, personalizado. Mas isso não impede que você venha aqui e ajuste os ritmos. Você quer fazer um ritmo mais redondo, ó, você vai poder vir aqui e ajustar eles exatamente para você ter esse controle. Então, fazendo isso, ajustei aqui, ficou redondinho do jeito que eu quero. Você vai salvar, pronto, e vou voltar aqui para o plano. Tá salvo. Essa informação agora, ela fica exclusivamente para esse plano de treinamento. Então, esse plano de treinamento vai ter esse ritmo específico. Ficou salvo no navegador somente. E aí você tem todo esse cálculo aqui disponível para você. Agora vamos para a parte de login, que é a coisa mais interessante no momento, onde você vai poder criar sua conta, ter sua conta e ter esse controle extra e salvar suas informações em qualquer dispositivo, você vai ter o dado correto. Então aqui você pode entrar com seu e-mail ou com senha, criando uma conta, fazendo isso só localmente aqui no site, ou você pode se cadastrar com o Google. Entrando com o Google é mais simples, como você pode ver, eu já tinha minha conta do Google, ele vai logar rapidamente. Aqui a gente vai ter uma dashboard um pouco diferente, onde eu estou trazendo o plano ativo que eu estou utilizando, os planos salvos e os recomendados. Esses recomendados aqui são o padrão do site. Eu vou dar uma brincada com vocês e vocês vão entender como funciona isso. Então aqui na página encontrar plano, perceba que agora está em verdinho, suas respostas serão salvas no perfil. Então vamos fazer aquele mesmo teste. 7 anos, tem quase 3 meses, né? E aqui 80. A maior distância é maratona, eu quero correr meia maratona, tenho experiência com planilha e a duração máxima pode ser 24 semanas. E aí ele vai me dar os planos aqui. Perceba, ele já colocou aqui, ó, suas preferências foram salvas com sucesso. Com isso eu tenho 4 opções aqui que ele me entregou e vejo que agora eu tenho o botão ativar e salvar. Então eu vou salvar esse plano, vou salvar esse plano, vou salvar esse plano e vou salvar esse plano. Quando eu voltar aqui na dashboard, eu vou ter os planos salvos aqui e vou ter como ativar eles aqui dessa área também. E os recomendados, como da última vez, eles vão estar aqui para mim. Então, eu tenho os planos recomendados para mim que foram salvos com base nos últimos testes, eles estão aqui disponíveis novamente. Perceba que agora eu tenho o perfil de corredor. Então, eu consigo ter aqui os dados que eu coloquei, que foram 7 anos e 3 meses, o volume semanal que eu estou fazendo e meu objetivo. Aqui eu posso vir atualizar e repetir o teste novamente. Ele colocou aqui que eu sou um corredor de elite, não sei. Então, é isso. Agora eu quero ativar um plano diferente, então como é meia maratona que eu vou fazer, eu vou pegar a meia maratona do Daniels, mas eu vou pegar a meia maratona de elite. Então eu vou ativar aqui, pronto, plano ativado com sucesso, e aqui você vai perceber que agora a gente tem a meia maratona de Daniels. Com isso você vai ter esse controle, logo que você abrir o site novamente, você vai saber que seu plano é meia maratona, você pode clicar tanto aqui no título ou como aqui e acessar o plano. Então aqui em ritmos vai ser a mesma coisa, eu vou definir a data inicial, vou colocar que eu comecei lá no dia 13 de janeiro, pronto. A distância que eu vou utilizar para calcular vai ser a meia. Vou colocar o tempo que eu fiz lá em Sorocaba, que é 1h11h22, então desceu. Pronto. Não vou ajustar aqui, vou deixar nessa intensidade mesmo, só vou arredondar os números, porque eu tenho um toque. Então vamos lá, arredondou, pronto. Agora está tudo definido, vou salvar e ele vai me dar aqui, ó, configurações salvas com sucesso. Então essas configurações estão salvas especificamente para o plano de meia maratona do Daniels. Então esse plano sempre vai ter esse ritmo até que eu venha aqui novamente e atualize. E aí voltando para o plano, eu já vou ir para o dia atual aqui também, está funcionando normalmente o botão, e aí eu chego aqui. Então esse plano está configurado para mim desse jeito, e agora eu tenho todos esses detalhes, e não importa onde eu utilize esse plano, não importa eu esteja utilizando o Magic Training, logado eu sempre vou ter esse ritmo, então eu vou transportar essas informações para todo lugar. Parece algo bem óbvio, mas é isso que acontece. Por que eu fiz isso? Logo eu explico para vocês. Então voltando aqui na dashboard, a gente vai ter alguns detalhes diferentes agora. Como eu já inseri as informações do plano, a data inicial vai aparecer aqui, eu tenho um progresso total nessa barra, que são 35%, eu tenho aqui quantas semanas já foram feitas, quantos dias faltam, quantos dias eu já fiz do plano, e eu sei que ele vai acabar aqui no dia 30 de junho. Então esses detalhes são todos dinâmicos, eles vão sendo atualizados conforme o plano vai sendo realizado.
A ideia é que no futuro eu coloque um outro card desse com o dia que você tem que fazer. Então o treino do dia vai aparecer aqui na frente. Essa é a minha ideia. Preciso trabalhar nisso. Não é tão simples quanto parece eu falando, mas é isso. E aí você vai ter esse detalhe diário para você não ter que ficar todo dia abrindo o plano. Qual é a vantagem de você ter essa conta e criar essa conta? Eu tô dando risada porque algumas pessoas já me relataram que treinaram em ritmos diferentes, que treinaram o mesmo treino diversas vezes, porque falta esse controle, porque o navegador às vezes pode limpar o cache, pode perder essa informação, e também tinha essa dificuldade, porque você tinha que estar sempre usando o mesmo navegador, o mesmo dispositivo. Agora você pode usar tanto no computador como no celular, usar em qualquer lugar que você tenha a sua conta acessando o Magic Training, que vai ter o mesmo dado, a mesma informação e fica mais fácil acompanhar um treinamento e fazer tudo isso funcionar. Eu vou explorar rapidamente alguns outros detalhes do site. Igual essa página planos aqui, você tem todos os planos do site, então você consegue ver todos os planos como era na página inicial antigamente. Aqui você consegue ativar o plano daqui mesmo ou salvar o plano daqui, você pode clicar no botão, ele já vai salvar, você pode remover, salvar outro, e aí ele vai aparecer lá no seu perfil também. Aqui nessa parte a gente tem os detalhes de cada distância, então se eu clicar aqui em meia, eu vou ter os detalhes da meia e os planos aqui separados em nível. Veja que não está aparecendo o botão ativar nem salvar aqui dentro. Por quê? Eu preciso fazer isso. Então tem bastante coisa para ir fazendo aos poucos. Aqui a página de encontrar plano, como eu já mostrei para vocês. Quero introduzir algumas outras perguntas aqui para continuar melhorando essa análise e entregar um plano melhor para vocês. Vou pular para a calculadora, que ficou bem diferente. Então, a gente tem uma calculadora aqui de desempenho e VDOT. Então, você pode selecionar direto pelo VDOT aqui do Jack Daniels, e aí você vai vendo os ritmos e o VO2 máximo ali embaixo, alterando rapidamente. Tem detalhes aqui, ó, se você parar o mouse, você vai ter uma pequena informação sobre aqui o VO2 máximo. Aqui embaixo também está aparecendo alguns detalhes, então você pode vir aqui e descobrir. Com isso vai ter os ritmos calculados aqui embaixo, mas o melhor jeito é você colocar a distância e calcular aqui, né? Então você coloca aí o tempo e ela vai calcular os ritmos para você. Vai dar os tempos previstos aqui embaixo. Aqui eu estou mostrando as zonas de treinamento, se você é um cara bem mais nerd, então você vai ter a porcentagem aqui de limiar, o ritmo e também aqui o VDOT aqui separado aqui no cantinho, que é a mesma informação lá de cima. Tem um botão aqui, Training Peaks, que você vai ter essas informações para colocar lá no Training Peaks. Você pode copiar ou exportar em texto. Estou explicando como você vai configurar isso lá no Training Peaks. Por que isso, Abner? Porque tem pessoas que estão comprando os planos do Magic Training lá no Training Peaks. Se você me pediu para colocar o plano lá, saiba que está acontecendo, saiba que em breve estará lá. Tem muitos pedidos já. E é uma forma de eu conseguir manter o Magic Training também e ganhar um dinheiro. Então é isso. E aqui você tem as zonas de fisiologia, tá bem detalhado, tem um limiar, tem um VO2 máximo e tem a FC máximo. Então, sua frequência cardíaca aqui comparada a cada ritmo. Você tem todos esses detalhes agora aqui na calculadora. Tá bem completo, bem nerd, com bastante informação. A gente também tem a página de planejamento de ritmo, onde você vai escolher a distância e aí você tem como definir cada split. Você faz um cálculo, vai ter o ajuste final aqui, o tempo e o ritmo médio. Você pode colocar aqui pelas condições climáticas que ele vai alterar para você a velocidade, então você vai ficar aqui, ó, mais difícil, aumentar a umidade aqui, que normalmente é o que a gente corre, né? E aí vai ficar mais difícil, então você vai perceber que lá embaixo o ritmo médio está ajustado. Essa é a ideia. Então você tem uma calculadora também de splits, de ritmo, e você monta a sua estratégia de prova. As estatísticas não estão disponíveis, que são os dados de maratona, que é isso que eu tenho que planejar e fazer para o futuro. Aqui são os links da comunidade. Vamos lá, como você pode me apoiar? Primeiramente, faça parte da comunidade, você pode conversar comigo e com outros malucos lá no Discord, a gente troca bastante ideia, eu peço bastante coisas, peço para vocês testarem coisas diferentes lá no Discord. Tem o Strava, que aí você consegue ver os treinamentos de outras pessoas, acompanhar e também saber outras informações que eu vou compartilhando lá no Strava. Então você pode se tornar membro, que é se inscrever e pagar para assistir o canal. É isso. Então você vai ter níveis lá de se tornar membro e você vai contribuir. Com essa contribuição eu consigo manter o Magic, consigo manter o canal, fazer vídeo, esse tipo de coisa. Se você quiser fazer uma doação, não quer ser membro, não quer ficar pagando isso recorrentemente, você pode fazer uma doação específica e aí tá meu Pix, você manda aí e muito obrigado. E você pode participar aqui da comunidade, como eu já falei, que é muito importante. Se inscreva no canal, compartilha, manda o Magic Training para todo mundo, que isso ajuda bastante. Essa é a minha ideia. Aqui no final é como eu já mostrei para vocês, pode mandar o tema Dark aí, escurecer todas as coisas. Fica escuro, fica bonito, eu sei que vocês gostam, eu sou um cara mais do tema claro. Aqui tem alguns detalhes sobre as legendas dos treinos, aqui você ainda consegue ter essas informações mais específicas.
Tem alguns termos, vou ter que atualizar os termos por conta de ter agora a informação mais privada de vocês. Tem aqui a privacidade, eu também vou ter que atualizar por conta disso também. Então, depois vocês dão uma olhada nessas informações e saiba tudo o que está acontecendo. Saiba que a grande maioria das suas informações são bem simples, não estou coletando quase nada de dados de vocês e essa sempre vai ser a minha ideia, manter a sua privacidade. Então é isso, espero que você tenha gostado das modificações, das novidades do Magic Training, espero que te ajude, espero que facilite o seu treinamento. Tem muita coisa nova que eu preciso introduzir ainda e melhorar. A ideia futura é que eu consiga ter as APIs, sim, do Strava, da Garmin, Polar, Chorus, para que a gente sincronize essas informações. Então, quando você treinar lá no seu relógio, já vim para cá, ou você treinar no Strava, já vim para cá, e já ir concluindo o plano automaticamente. Eu já cheguei a fazer isso com o Strava, mas eu preciso pedir permissão para eles para ter uma base maior de usuários. Eu só consigo fazer isso com uma quantidade pequena, então não estou disponibilizando isso agora, porque se eu fizer isso, vai ter pessoas que não vão conseguir utilizar pela quantidade disponível. Então eu preciso entrar em contato, explicar qual que é a ideia do projeto, se eles vão me permitir utilizar a API desse nível, e aí sim eu consigo fazer essa sincronização e ter essa informação. Eu acho que vai ser bem prático. O outro ponto é que eu quero tentar levar essas informações para outras plataformas. Então, ter lá no seu Garmin, lá no calendário. Então, você sincroniza isso lá com o seu Garmin e aí você já vai ter o plano planejado no Garmin. Você só vai utilizar o relógio, sair para correr e fazer seu treino e já aparecer aqui na plataforma também. São coisas futuras. Não é tão simples porque eu preciso entrar em contato, tem formulários, são coisas bem técnicas e às vezes eu posso ser negado e tenho que ficar tentando outras vezes até conseguir o acesso completo. Então, é isso. Tem muita coisa. Eu também quero voltar com as estatísticas de maratona, que aí eu vou contar muito com a ajuda das pessoas que já me ofereceram ajuda. Você tá achando que eu não vou pedir? Você tá achando que eu não vou usar a sua ajuda? Eu vou usar sim. Então, preciso bastante ajuda nessa coleta de dados. Tem bastante gente que é de banco de dados que já ofereceu ajuda, pelo incrível que pareça, talvez é a ação de Deus aí mesmo, e me ajudar nesse tratamento de dados para que isso tenha as estatísticas e também no futuro eu consiga vincular isso com o seu perfil. Tem bastante coisa na minha cabeça acontecendo. Então é isso. Espero que realmente você tenha gostado. Se você perceber algo quebrado, se você tiver alguma sugestão, algum feedback, me mande que eu vou trabalhando, que eu vou ajustando. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho e por compartilhar toda essa loucura e viver essa loucura comigo, né? Muito obrigado. Bons treinos e bora dominar o mundo aí, alienígena.